Igreja Missão Cristã Internacional em Setúbal. Neste momento, estás a assistir-nos através do nosso canal do YouTube. Aproveito para pedir-te que coloques um like e subscrevas no nosso canal. Estou certo que esta mensagem virá ao encontro do teu coração. Por isso, aumenta as tuas expectativas e vê o que Deus pode fazer através da tua vida. É uma oportunidade fantástica que Deus coloca nas nossas vidas para nós o adorarmos. Que não entendamos o dia do Senhor, o dia de cultuar a Deus, como um dia de cumprirmos a agenda. É um dia sempre diferente. Apesar de ele ter sempre o mesmo nome, domingo, as suas ações são sempre diferentes. Possamos neste momento, através das Escrituras e através da sua palavra, absorver tanto ou mais como absorvemos agora durante o louvor. Amém, igreja? Amém. A igreja pode ficar sentada por um instante. Cumprimento todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Yes! A paz do nosso Deus, a paz do nosso Senhor. Dai um sorriso para mim. Belo sorriso, lindo e maravilhoso. A semana passada dizia que, pessoal, uma das vantagens de ter que usar máscara é podermos bocejar sem ninguém ver. Quantos aqui já bocejaram sem pôr a mão à frente com máscara? Levanta o teu braço. Olha aí, olha aí. Quantos já bocejaram sem colocar a mão à frente da boca? Levanta o teu braço. Ninguém está a ver. Boceja mesmo. Mas amém, Deus está aqui e vai falar connosco nesta manhã, em nome de Jesus. Pode ser? Vai falar connosco? Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Eu gostaria de ministrar sobre o tema Nunca percas. Meu Deus amado, dá para perceber ali? É a minha fala 40, está à porta. Eis que estou à porta e bato. É os 40 a falarem para mim. Não é bíblico, mas é os 40. Esperança, é isso mesmo. Nunca percas a tua esperança. Nunca percas, melhor, a esperança. Não aquilo que é teu, mas aquilo que é dele. A verdadeira esperança. Nunca percas de vista a esperança. Assim seja, amém. Nunca vou perder a minha esperança, o meu Jesus, o meu mestre, o meu bom pastor. Nunca vou perder de vista ele. Nunca percas. Nunca. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Diria, é uma ordenança. É uma ordenança que nunca percamos a nossa esperança. Eu gostava primeiro, antes de ler o texto, eu gostava de apresentar este apóstolo, este discípulo, não testemunho ocular dos grandes feitos de Jesus, mas alguém que foi minucioso em detalhar nos seus 2 livros escritos na Bíblia. O livro de Lucas tem o mesmo nome, do seu nome, o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos. Lembremos que é um homem literado, um médico, alguém também com muito conhecimento a nível histórico, alguém com uma sabedoria e inteligência acima da média, digamos assim. Pelo seu próprio livro, o Evangelho de Lucas, nós conseguimos encontrar uma escrita que revela esse conhecimento, tanto a nível de medicina como a nível histórico. A sua dedicação pelo detalhar, pela especificidade com que ele caracteriza o Mestre, o Filho de Deus, como o único Salvador das nossas vidas, mas também dos seus grandes feitos. Se no livro de Lucas, tanto no livro de Mateus como no livro de Marcos, nós conseguimos ler este episódio que vamos ler, a cura de um leproso. Se no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus diz que veio até Jesus um leproso. Se no livro de Marcos nós vimos também que veio até Jesus um leproso. No livro de Lucas nós vimos que veio um homem que estava completamente leproso, doente. Ele detalha ao mínimo pormenor tudo aquilo que acontece na vida de Jesus e daqueles pelo qual Jesus é usado para curar. Nunca percas a tua esperança. Qual a finalidade deste apóstolo, deste homem, deste cristão, de escrever estes 2 livros?
Dentre muitas tantas, uma delas que eu gostaria de especificar é a esperança. O propósito de Lucas ao escrever tanto o seu livro, o seu Evangelho, como Atos dos Apóstolos, é fazer com que aqueles que iriam ler, iriam viver até aos dias de hoje, através destes dois livros, nunca perdessem a esperança. Qual o significado de esperança? Disposição do Espírito que induz a esperar que uma coisa vá realizar-se ou suceder. Esperança é estar à espera que algo aconteça, que alguém faça. Não exige esforço físico, mas exige que tu esperes e que tu confies. Se existem umas escrituras, é para que nós esperemos que algo que está prometido por meio delas se cumpram. Temos que nunca perder a nossa esperança. Qual o significado de esperança? Esperar, ter expectativa, confiança, nunca desistir, acreditar que aquilo que nos foi dito irá acontecer. Isso é o que significa esperança. E este homem, este cristão, este discípulo, este apóstolo, este médico, este historiador, foi o primeiro historiador da igreja primitiva. Foi ele que se preocupou em escrever detalhadamente, como eu já havia recebido, tudo aquilo que aconteceu. Tanto na vida de Jesus, como na vida do apóstolo Paulo. Nós lemos Atos e vemos estes grandes acontecimentos, os acontecimentos que se passaram na vida do apóstolo Paulo, através da escrita deste homem. Mas quem foi Lucas na Bíblia? Foi médico e escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, foi o primeiro historiador da igreja primitiva, era grego, um cristão gentil, que foi convertido pelos primeiros discípulos de Jesus. Foi o único autor conhecido de um livro da Bíblia que não era judeu. O único. Era um homem culto, com um vasto conhecimento em medicina, mas também de investigação histórica e escrita. E o apóstolo Paulo faz referência disso na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Se quiseres sublinhar, apontar, tu irás ver todos estas características deste homem. Lucas era um fiel companheiro do apóstolo Paulo. Mas para além de ser companheiro, alguém que acompanhou, se fez presente, era amigo. E eu já te vou explicar porquê. Era um fiel amigo. Este homem, Lucas, acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias e investigou cuidadosamente cada detalhe, cada viagem, cada ação, cada atitude dos relatos deste homem chamado Paulo e deste homem chamado Jesus. É verdade que a Bíblia pouco ou nada fala sobre Lucas, mas o que interessa é isso. O que interessa é nós falarmos de homens quando o importa é nós conhecermos Deus. O que importa é nós falarmos do Luís quando o que importa é nós conhecermos Jesus através de Luís. O que importa é isso. E Lucas não estava preocupado em dizer que ele presenciou, eu presenciei, eu fiz, eu estive, mas sim, ele fez, ele faz e ele irá fazer. Isso é o que importa para a vida deste homem, Lucas. E ele esmiuçou-se, teve cuidado em escrever tudo isto e em detalhar tanto a vida de Jesus como a vida do apóstolo Paulo. Acompanhou Paulo em algumas viagens missionárias, acompanhou Paulo também, esteve com Paulo a quando a sua prisão e a quando a sua viagem até Roma, onde iria ser julgado. Lucas estava com Paulo também quando este navio naufragou. Olha que experiência. Quantos já viveram aqui experiências mesmo de pânico? Mesmo de stress, mesmo de medo? Mas como equipa, como família. Tenho a certeza que uma experiência tão negativa onde passamos juntos, parece que os nossos laços saem mais fortes. Quando passamos juntos as adversidades da vida, saímos juntos mais fortes da mesma.
A tendência de passarmos por uma adversidade sozinho, ou a consequência de tentarmos ou passarmos uma adversidade sozinho, a probabilidade, existe uma grande probabilidade de sair dela ou derrotado ou totalmente destruído. Mas quando saímos juntos, existe uma grande probabilidade de sermos mais fortes. Olhamos para elas e dizemos: poxa, já viste? Passámos por aquilo, mas hoje estamos aqui juntos. Porque juntos, com certeza, somos mais fortes. Só me lembro de um grande guerreiro que foi para a guerra sozinho. John Rambo. Esse é que era corajoso. Ninguém conhece o Rambo. Mas isso só em filmes. Com um facalhão fez a história. Mas isso só em filme. Jesus escolheu 12. Preparou os 12. E aos 12 se juntou 70 por uma finalidade. Em 1 Timóteo, ou nas cartas a Timóteo, nós conseguimos entender a fidelidade deste homem. Quando o apóstolo Paulo está nos fins dos seus dias e nós lemos que apenas Lucas está aqui comigo. Timóteo, traz os pergaminhos, traz a minha capa. Apenas Lucas se encontra aqui comigo. Foi um fiel amigo para com o apóstolo Paulo, no qual se manteve lá até ao dia da sua morte. Que lições podemos aprender com este homem antes de entrar no texto e na aplicação do mesmo? Para que possamos entender o cenário e quem é este homem ao escrever estes 2 livros. Que lições nós podemos aprender com este homem que tão poucas vezes ou quase nada é referido na Bíblia? Primeira, a fama e o protagonismo não são essenciais para a nossa sobrevivência aqui nesta terra. Tu não precisas de fama, de ser reconhecido por ninguém. Já existe uma música que diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Como é que é? Sem vergonha. Para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Fama e protagonismo não é o suficiente para a nossa sobrevivência. Ele se expôs, ele se dedicou a escrever da vida de outros para que hoje nós pudéssemos ser edificados. Não vivemos de fama, não vivemos de protagonismo, vivemos de um só homem chamado Jesus Cristo. Nós sobrevivemos nesta terra cheia de tribulações porque houve alguém que se deu ao trabalho, se dedicou em amor a escrever sobre ele. Nós hoje somos edificados pela vida, através dos evangelhos, através do evangelho de Lucas, através do livro de Atos, porque houve alguém que teve a ousadia, teve o esforço de citar a história, escrever a história sobre um homem chamado Jesus. Que outra lição nós podemos aprender? A lição sobre o valor da amizade. Que valor temos dado à nossa amizade, às nossas amizades? Através deste homem nós conseguimos ver o valor da amizade. Até ao último dia de vida do apóstolo Paulo, ele esteve lá. Falamos de um homem que, com certeza, nós diante de alguém ficaríamos tão pequenos, mas o que importa é isso. O que importa é a amizade. Não importa quem tu és, ou aquilo que tu fazes, ou aquilo que fizeste, ou irás fazer. Não importa quantas igrejas tu abriste, quantas igrejas tu lideras. Não importa que posição, se pregas todos os dias ou não. Importa é a nossa amizade. Este homem deu valor à amizade. Ele estava com o apóstolo Paulo e foi fiel até ao último dia da sua vida. Valorizou a amizade. E o livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 17, fala sobre isso. Que um amigo que mantém a amizade é como um irmão em ocasiões difíceis. Que outra lição nós podemos aprender com Lucas? Quem procura a verdade, encontra. Quem procura a verdade exige de nós movimento, sacrifício,
dedicação. Esforça-te que eu te ajudarei. Dedica-te que eu te ajudarei. Procura a verdade e a verdade se revelará a ti. Dedica-te às Escrituras. Dedica-te ao Evangelho. Dedica-te à palavra. Procura saber aquilo que realmente é verdade. Em verdade vos digo. Este homem dedicou-se à verdade. Dedicou-se e empenhou-se a escrever sobre a verdade. Jesus Cristo. Jesus Cristo dedicou a sua vida a escrever sobre a verdade, a pesquisar sobre a verdade. Olhemos para o texto agora, Lucas capítulo 5, versículo 12 a 13. E diz o seguinte: E aconteceu que estava em uma daquelas cidades, e eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Amém? Coloca a mão sobre a palavra, sobre a tua Bíblia. Pai, no nome de Jesus, te damos graças pelas tuas Escrituras. Obrigado por tudo aquilo que está escrito. Obrigado, Deus, por teres dado ousadia, coragem, força a este homem para deixar estas palavras escritas, Senhor, para nós. Obrigado, Senhor, pelos seus relatos, pela veracidade dos acontecimentos. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que está escrito e que nós hoje somos motivados, inspirados, fortalecidos em Teu nome. Pai, que a nossa esperança nunca se perca, que nós nunca percamos a esperança, Senhor. Não deixes perder a esperança em Ti. Não deixes perante estas tribulações da vida perdermos a esperança, Senhor. A confiança, Senhor, em Ti, Senhor. A nossa fé. A esperança és Tu. A esperança viva és Tu. Pai, nós queremos esperar em Ti. Acreditar em Ti. Permanecer em Ti. Manter-nos, Pai, de coração aceso, vivo por Ti, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós sabemos que existem problemas que são insolúveis, que não dá para resolver, não têm solução. Nós sabemos que existem doenças que são incuráveis. Nós sabemos que existem causas que aos olhos dos homens são causas perdidas. Mas que tudo isso que eu acabei de citar, aos olhos do nosso Mestre, nada são, nada é. O que são problemas perante Jesus? Escuta, o que são problemas perante Jesus? O que são doenças perante Jesus? O que são situações mais adversas perante o nosso Mestre? O que são? Como é que Jesus poderia caracterizar tudo isso? Como um nada. Como um nada. E foi isso que ele fez na vida deste homem. Lucas retrata este homem, ou caracteriza este homem como repleto, cheio de lepra. Este homem estava cheio, coberto de lepra. E eu gostaria de, através deste texto, frisar algumas verdades, alguns pontos. Vamos olhar para o texto e vamos ter em atenção o seguinte. Em primeiro lugar, vamos olhar para o doente. Quem era este doente? Como é que a Bíblia nos retrata ou nos caracteriza este doente? Um leproso. Alguém desprezado. Alguém que a sua condição física o fazia estar à parte. O fazia ser desprezado por tudo e por todos. Estar num lugar propício onde emanava a doença, o mal, o desespero, a angústia. Escuta, naquele tempo, se hoje a lepra tem cura, naquele tempo era incurável. Qual o pensamento que estava no leproso a partir dos primeiros sintomas? Vou morrer. Quais os sintomas da lepra? Feridas nos músculos, nos tendões, nos dedos, ponta dos dedos dos pés, ponta dos dedos das mãos, orelhas, nariz. Tudo isso se desfazia
com o passar do tempo. Pouco tempo. Pouco tempo. E aquele homem era um homem que estava a apodrecer, mesmo ainda estando vivo. Mesmo ainda... Coloca-te na pele daquele homem, por favor. Coloca-te na pele daquele homem, daquele leproso. Sintamos o desespero emocional, físico e espiritual daquele homem. Sintamos aquilo que ele estava a passar naquele momento para que possamos viver o grande feito de Jesus. Jamais conseguiremos viver um milagre se não entendermos a intenção do milagreiro. Qual a intenção de Jesus? Qual a intenção de Lucas ao descrever o estado de podridão, o estado desta carcaça humana, deste nauseabundo humano? Qual a intenção de descrever o estado irremediável, digamos assim, incurável deste homem? Avivar a nossa esperança. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Porque especificar o quão pecaminosos nós somos? Porque temos um Deus majestoso, poderoso, em graça e em misericórdia. Escuta, quando nós reconhecemos o quão falhos nós somos, o quão fraco nós somos, é o abrir de portas para Ele que manifeste a sua grandeza, a sua força, o seu poder, a sua graça e a sua majestade. Por isso é que nós não temos de ter vergonha de quem nós somos. Porque ao revelarmos quem nós revelamos que somos pecadores. E ao revelarmos que somos falhos e pecadores, Ele revela que é Rei e maravilhoso, Príncipe da paz. Este apóstolo, este evangelista, este homem, ao descrever que ele estava repleto. Escuta, nem Marcos nem Mateus dizem que ele estava repleto. Retratam este homem como leproso. Mas Lucas diz que ele estava repleto, cheio de lepra. Cheio de lepra. E nós olhamos para este doente, para este leproso, e vemos a atitude humilde e a forma como ele roga por um milagre. E ao rogar por um milagre, o que significa rogar? O que significa clamar por um milagre? É quase uma forma inexprimível. É gritar, é estar desesperado. É a última hipótese. Não existe mais nenhuma solução. Eu preciso de um milagre. Mas pediu humildemente, reconhecendo quem era aquele que por ali passava. E aquele que por ali passava é o mesmo que por aqui passa. Se nós humildemente nos chegarmos até Ele, tal e qual como este leproso se chegou. Apesar da sua condição, que a sociedade fazia com que ele se afastasse de tudo e de todos, perante o Mestre, ele teve uma oportunidade de chegar. Se a sociedade te despreza, o nosso Mestre te abraça. Se os teus inimigos querem mal, o nosso Mestre quer o teu bem. Escuta sempre isto. Escuta sempre isto. Se a sociedade ou as condições, sejam mais adversas possíveis, te desprezam, o nosso Mestre quer estar perto de ti. Se a sociedade, os teus amigos ou inimigos ou familiares, seja o que for, te criticam pelos teus pecados, pelas tuas atitudes, o nosso Mestre diz: arrepende, vinde até a mim, tu que estás cansado e oprimido, e eu te aliviarei. O doente não exigiu, ele rogou. Deus faz, não, Deus, se for Jesus, eu sei que tu és capaz, eu sei que tu queres, sim, eu quero ser curado. Em segundo lugar, eu gostava de destacar o médico, mas não é um médico qualquer. Não é um médico que está inscrito no CNS a nível nacional, mas está inscrito no CNS a nível espiritual. Não é um médico que está sujeito a 12 horas, 16 horas de trabalho. Não, é um médico que com todo o prazer trabalha 24 horas sobre 24 horas, 365 dias, por causa de nós, por causa de ti, por causa de ti, por causa de ti, por causa de mim. Não importando a doença, não se fazendo, não te atendendo com desprezo. Isso é só uma febre, não. Isso passa, vai para casa, isso passa. Não. É um médico que quer dedicar toda a sua atenção para ti. Sim, eu quero. Eu quero que tu sejas limpo. Dói-te a cabeça, sim, eu quero que tu sejas curado. Estás emocionalmente destruída, sim, eu quero que tu sejas fortalecida. Sim, é um médico que tem vontade própria,
que não olha por uma remuneração humana, mas por uma vontade divina. Jesus não olhava por uma vontade humana, mas uma vontade divina. E qual era a vontade divina? Era que todos aqueles que ali estavam pudessem ver a majestosa glória de Deus e pudessem crer no poder do Evangelho, que é poder para a salvação de toda a humanidade. O bem colateral que ali estava, ou bem essencial, a essência do milagre na cura do leproso, não era a cura física, mas a cura espiritual. Era a cura espiritual. Qual era o bem colateral que aconteceria com aquela cura? Muitos creram, muitos propagaram, muitos ouviram, a tal ponto que, para que Jesus tivesse um tempo com o Pai, se tivesse retirado um pouco. Diz aqui, versículo 16. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Porque era muita afluência. Esse era o objetivo, que todos soubessem o poder de Deus. Sim, eu quero ser limpo. Se de alguma forma o ostracismo, eu vi esta palavra difícil para dizer aqui em cima do altar, ok? Ostracismo, qual é o significado disto? Olha, o ostracismo que este homem vivia. O que é que significa ostracismo? Quem sabe aqui? Afastamento imposto ao voluntário por alguém. Ok? Alguém que era desprezado, era banido, era excluído. Havia repulsa sobre aquele homem. Mas o nosso mestre não, sim, eu quero. Sim, eu quero. Sim, eu quero te abraçar. Sim, eu quero curar-te. Sim, eu quero fazer algo pela tua vida. Sim, eu quero curar as tuas feridas. Se a sociedade se afastava, Jesus colocava as suas mãos. Se a sociedade dizia que nojo, não, Jesus diz, eu quero que tu sejas limpo. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o nosso Senhor. Quando todos nos abandonam, Ele está connosco. Em terceiro lugar, qual é o ponto que eu gostaria de frisar aqui? A cura. A cura, a majestosa cura. E no mesmo, escuta, diz assim comigo, no mesmo momento, ele foi curado. A lepra desapareceu. Naquele momento a lepra desapareceu. Eu sei que muitas vezes, Deus, nós já orámos e queremos ser curados num instante, verdade ou não? Quantos aqui estão doentes e querem ser curados já agora? Ninguém, ok? Então, ou ninguém está doente ou ninguém quer ser curado imediatamente. Das duas, uma. Quantos estão enfermos aqui, têm alguma enfermidade? Dor nas costas, mais de 40, olha, falta de visão. Pai, dá-me uma visão como águia, Senhor, em nome de Jesus. Mas agora, Jesus. Dores nas costas, bico papagaio. Dor na coluna. Dor na anca. Dor no estômago. Esta semana passei uma semana. Vimos só o estômago. Será dos abdominais que estou a fazer? Será do stress? Porque o aparelho gástrico, o sistema gástrico, não é? Quando se estressamos muito, sofre ali um rebuliço, não é? E será disso? Então Jesus cura-me já, que eu preciso mesmo estar a 100%. Até falei com o médico, marquei uma consulta, mas está de férias. Então agora tenho que esperar para o dia 9 para ir à consulta, para ver o que é que isso se passa. Então, mas a Bíblia diz que e no mesmo instante desapareceu-lhe a lepra. E o nosso mestre é assim, ele cura imediatamente. Lucas teve a necessidade de nos transmitir isso com uma intenção. Ele tem poder para curar imediatamente. Para que tu não percas, nunca percas a esperança, acredita que Ele tem poder para curar imediatamente. É um cancro, seja o que for, Ele tem poder. Ele curou, não importa, Ele curou agora. Não, mas Ele tem poder. O que importa não é aquilo que Ele faz, é aquilo que Ele é. Então se o que importa é aquilo que Ele é, não importa se Ele cura hoje, mas que Ele pode curar. Não importa se Ele pode enriquecer, mas que Ele é dono de toda a riqueza desta terra. Não importa o que Ele faz, porque nós não procuramos as suas mãos que podem fazer. Nós procuramos os seus pés que podemos adorar. Nós não procuramos as suas mãos que podem fazer, mas procuramos os seus pés para o adorar, para o ungir, para o exaltar. Nós não olhamos olhos nos olhos do nosso mestre. Apesar de termos essa permissão, nós queremos olhar nos pés do nosso mestre, para o podermos adorar, o contemplar. Adorar os pés.
Uma piada aqui à parte. Olha cá, pé feizinho, hein? E olha cá, pé feizinho. Falo dos homens, claro. Não quero ofender aqui as senhoras. Naquele tempo, os pés eram algo que estavam constantemente sujos. Não havia meinha, sapatinho da Nike, vermelho aqui como o Ricardo, botinho, João está a esconder os pés, botinha de cano alto. Não, os pés era algo que constantemente estavam sujos. Não havia, não sei, mas possivelmente não havia pedicure. O sistema que há para arranjar os pés, as lâminas, e as mulheres sabem o que é que arranja mais os pés aí? As limas. Será que eles raspavam os calos dos pés? Será que sim? Será que não? Não sei, tenho que pesquisar mais sobre isso, mas acredito que os pés eram uma das zonas mais sujas. Constantemente a caminhar sobre o pó, não havia estradas alcatroadas, limpas. Mas a fome e a sede daqueles discípulos e dos verdadeiros cristãos era adorar aos pés do Mestre. Aos pés do Mestre. E a cura nós alcançamos quando estamos aos pés do Mestre. Nós precisamos de cura. Coloca-te aos pés do Mestre. Diminui-te para que Ele cresça. Diminui-te aos pés, rosto no chão, para que Ele cresça. E Jesus faz uma cura física, mas também emocional. Jesus cura aquele homem e cura de uma forma completa. Não fica qualquer sequela, vestígio, para que haja lembrança da lepra, da doença. Quando Deus te perdoa totalmente, Ele perdoa para que não te lembres mais. Para que não te lembres mais. Não te lembres mais, que isso não te afaste e que não te faça viver triste. Ao lembrarmos quando, lembra-te, o verdadeiro perdão se manifesta quando olhamos para trás, para as nossas falhas e não nos lembramos com dor. Não. Quando existe verdadeiro arrependimento e verdadeiro perdão concedido por Deus, temos a verdadeira liberdade de nos achegar a Ele, nos aproximarmos dEle, estar com Ele, apesar de estar coberto, repleto de lepra, com um corpo deformado, apesar de todas as circunstâncias mais negativas que pudessem existir, Ele foi completamente curado. E é isso que Deus quer fazer nesta manhã. Aumentar a tua esperança, não deixar que a tua esperança morra, que tu possas continuar a acreditar no médico e nas curas que Ele fez, faz e continuará a fazer. Cura física, cura emocional. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Mestre que se manifestou através da vida deste homem, descrito através do livro de Lucas e dos outros evangelhos. E é o mesmo Deus que se manifesta através do livro da tua vida. Mateus, Marcos, Lucas e João evidenciam o nosso Mestre de várias perspectivas, várias visões, vários entendimentos. Como nós vamos revelar o nosso Mestre? Mateus, Marcos, Lucas e João falam cada um de forma diferente, mas numa só voz. Jesus, Jesus, como nós vamos revelar o nosso Mestre? Como é que vai ser o livro de Daniel? Um livro profético, apocalíptico, em determinadas ocasiões. Mas se calhar vão revelar que mesmo na cova dos leões poderás ser liberto. Como é que vai ser o livro de Telmo? Da Vanessa, como é que vai ser o teu livro? O Evangelho segundo Vanessa. Como é que vai Rodrigo? Segundo o Rodrigo, como é que vai ser? Segundo o Ricardo, como vai ser? Como é que nós vamos manifestar as curas e os milagres e as maravilhas, o santo nome de Jesus àqueles que estão perto de nós? Como é que nós vamos alimentar a esperança daqueles que vivem hoje, nesta terra, neste tempo, que estão ao nosso lado? Como? Da mesma forma que Lucas o fez, o médico, o historiador, o evangelista, da mesma forma que ele detalhou, descreveu Jesus, vamos nós fazê-lo. Que a nossa esperança nunca se perca, mas que possamos ser canal para que a esperança dos outros também não se perca, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças pelas Sagradas Escrituras, pela vida deste homem, Lucas. Obrigado, Jesus, por este médico que, apesar da sua condição, da sua sabedoria, do seu conhecimento, Pai, se dispôs a escrever
sobre alguém que é santo, santo, santo e poderoso. A detalhar todos os acontecimentos, todas as circunstâncias, todos os momentos do nosso Jesus. Obrigado, Senhor, por Ele ter descrito o nosso Mestre como Salvador, único Salvador. Obrigado, Senhor, pela vida deste homem, deste livro, destas escrituras, deste texto que nos revela, Senhor, que apesar da nossa condição mais adversa, não existe limites para o Teu poder. Apesar de o mundo muitas vezes nos desprezar por quem somos ou o que temos, o nosso Mestre nos abraça, tal e qual como somos, e seja o que tenhamos. Pai, obrigado, Jesus, por seres tão bom para nós. Obrigado, Jesus, por nunca nos deixares. Obrigado por te revelares todos os dias das nossas vidas, não só por milagres, mas pela Tua santa presença, Senhor. Pela Tua graça, pela Tua majestade. Pai, nós cultuamos a um Deus vivo, não a um Deus morto. Nós cultuamos a um Deus que é um Deus de esperança. Um Deus que aviva a nossa esperança, que alimenta a nossa esperança através das Suas Escrituras e através da Sua revelação em experiências de intimidade e oração. Pai, obrigado, Senhor. Continua-te a revelar a nós. Continua a alimentar a nossa esperança, que nós busquemos mais de Ti e menos deste mundo. Que nós priorizemos mais de Ti e menos as coisas deste mundo. Ajuda-nos a passar e ultrapassar as situações adversas da vida. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Sim, nós cremos em Ti. Sim, nós cremos em Ti. Não só hoje, mas sempre. Não por aquilo que nós temos, mas por quem Tu és, em nome de Jesus. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Que Ele quer há de vir. O seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Aquele que há de vir. O seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Espírito Santo, eu nesta hora eu gostaria de orar por todos aqueles que têm visto a sua esperança desvanecer. Claro que aqui ninguém quer se mostrar a ninguém que a esperança está fraca ou que já nem mesmo existe esperança. Claro que é sempre um momento em que perante os outros nós somos intimidados porque não queremos que o outro veja como eu sou. Mas eu quero dizer que aquilo que importa hoje não é aquilo que eu acho de ti, mas aquilo que Jesus acha. Aquilo que Jesus sabe que tu precisas. Então eu gostaria de orar pela tua vida. Escuta, se existe âncora que liga os céus à terra, sim, é a fé, mas também a esperança no grande eu sou. Eu gostaria de orar por todos aqueles que têm visto essa âncora desaparecer, que
que têm visto que os céus têm desaparecido das suas vidas. A manifestação dos céus tem desaparecido das suas vidas, porque a âncora da esperança no Salvador já tem desaparecido ou já desapareceu. Você que tem aquela fé pesada e que precisa que realmente que ela seja fortalecida, eu quero orar por ti. Levanta o teu braço com ousadia e coragem. Levanta o teu braço, a tua esperança tem desaparecido. Levanta o teu braço em nome de Jesus. Não tenhas vergonha, não tenhas vergonha. Nós vamos orar em nome de Jesus e a âncora vai ser lançada dos céus e vai tocar a terra na tua vida em nome de Jesus. Tu que estás aí em casa e se de alguma forma a tua esperança tem desaparecido, a esperança chamada Jesus, a âncora que liga os céus à terra chamada esperança, já não está firme em ti. Nós vamos orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, não é poder de homens, mas é o poder de Deus. Pai, em nome de Jesus eu oro, Deus, para que a esperança dos meus irmãos possa crescer, possa ser avivada, possa ser, Senhor, fortalecida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aumenta a sua confiança, aumenta a sua ousadia, coragem em nome de Jesus, coragem para crer, ousadia para pregar em nome de Jesus. Dá-lhe, Senhor, intrepidez, Senhor, para proclamar o Evangelho. Fortalece a esperança no seu coração e na sua mente, que eles possam acreditar, viver a presença de Jesus em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo. Pai, que as situações mais adversas sejam destruídas e ultrapassadas pelo poder da esperança que há em Cristo Jesus. Pai, toda a treva espiritual que esteja nas suas mentes, todo o poder da treva que vem com dúvidas, com medo, com ansiedade, seja destruída através do poder da esperança, através do poder de Jesus Cristo. Todos os irmãos que estão lá em casa, em nome de Jesus, estejam na sala, no quarto, na cozinha, onde quer que esteja, que o poder da esperança viva, que se chama Jesus Cristo, seja sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Fortalecidos pelo poder, pela graça, pela glória e majestade do nosso Mestre, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém.